O que o Senhor tem a dizer sobre as reações físicas e emocionais diante da presença de Deus, de uma ação do Espírito Santo? O Senhor acredita? É possível pulo, grito, uivos, choros, cair no chão, saltar? É possível essas reações emocionais, físicas? O Espírito Santo faz isso? É o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo? É o diabo? É espírito de engano? O que dizer? Bem, há muitos mestres, inclusive bons mestres em nosso meio, que preferem simplificar e dizem: é do diabo, é espírito de engano, é meninice e ponto final. São bem simplistas. Então, qual é a minha posição sobre essa questão? Com muita cautela, com muito cuidado, quero aqui usar uns 10 minutinhos para me dar um parecer sobre essa questão. A minha primeira colocação sobre essas questões de reações físicas ou emocionais diante de uma ação do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele não pula, ele não salta, ele não grita, ele não chora, não esperneia, não. Agora, o ser humano é possível que sim. O homem, sim. O escritor Mayan Pirwa, ele faz uma distinção entre manifestação e reação. Manifestação é uma coisa, reação é outra coisa. Eu chamo de diferença entre essência e evidência. Classifico assim também. O que o Mayan quer dizer é o seguinte: a ação do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo é uma coisa, a reação é outra coisa. O Espírito Santo age, opera no coração do pecador o novo nascimento, faz-o sentir tristeza pelo seu pecado. O Espírito Santo gera dentro dele desejo por santificação. O Espírito Santo toca, sensibiliza o pecador ou o adorador. É uma ação do Espírito Santo. Agora, a reação é nossa. É nossa. Precisamos distinguir ação de reação. Pular, de repente, chorar, gritar, isso é muito comum em novos convertidos, pessoas que estão no primeiro amor, se bem que o primeiro amor nunca deve acabar em nosso coração. É muito comum reações físicas ou emocionais contundentes. É muito importante fazer essa distinção aqui entre ação e reação, porque senão todas as extravagâncias que acontecem você pode colocar na conta do Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo pulou, o Espírito Santo chorou, o Espírito Santo gritou. Não. Quem teve a ação do Espírito Santo é que assim procedeu. O Maia cita o exemplo da lâmpada, da luz. Naturalmente, na essência, na natureza da energia elétrica, ela produz a luz. Ela também pode dar um choque, uma descarga elétrica em alguém. Suponhamos que alguém toque em um fio descascado e pegue um choque. Essa pessoa que pega um choque, ela pode reagir de uma forma bem simples, de uma forma bem contida e fizer, por exemplo, de repente ela pode fazer ai, como já vi pessoas pegando choque e reagem de uma forma assim que parece que nem pegou um choque, né? Já outras dão uivos, dão berros, gritos, ai, cai, se joga no chão. Então vai depender muito do temperamento, da capacidade de controle, de equilíbrio da pessoa, certo? A natureza da luz, da energia elétrica é produzir luz. Ela não produz grito. Não. Grito é uma reação de alguém que pega um fio descascado da energia elétrica, por exemplo. Essa distinção é importante porque senão vamos colocar todas as extravagâncias na conta do Espírito Santo. Por isso, muito, muito e muito cuidado. É apenas uma reação. Por isso que eu sou muito cauteloso em dizer é do diabo,
eu sou muito cauteloso em dizer está errado, precisa ter cuidado, a gente precisa pastorear, precisa ter sabedoria diante de situações onde são extremamente extravagantes. Certa feita eu olhei para um jovem aceitando Jesus como Salvador, e ele aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, e no Escuta Livre ele fazia coraçãozinho para as pessoas, para a professora, para as amigas, para os irmãos e irmãs. E eu procurei ele e disse, jovem, calma, vai devagar, não faz coraçãozinho mais não, fica com sabedoria, alguém pode te interpretar mal, dizer que você está aí ensinando alguma coisa para alguém, para uma irmã, para uma professora. Ele entendeu, ficou assim meio tristezinho um pouco, mas eu pastoreei e aquela reação fora parada, porque era muito extravagante, viu? Certo? Ok. Dada essa rápida consideração, eu quero partir para o segundo ponto. Qual? Estas extravagâncias, elas são comuns, né, nos avivamentos. Segundo, elas não começaram com os pentecostais. É muito interessante isso aqui, porque as igrejas históricas, os calvinistas, os cessacionistas em especial, né, as igrejas da Gênesis calvinista, né, elas costumam colocar isso na conta dos pentecostais. A culpa é dos pentecostais. Essa extravagância é coisa de pentecostal, e mangam e zombam. Os pentecostais, por sua vez, jogam para os neopentecostais e ficam passando a bola um para o outro. Quando que, na verdade, como diz Tiago Rosas, que tem uma rede sociais maravilhosa, muito do que eu estou usando aqui encontrei em suas redes sociais, dado o pouco acesso a livros, muito pouco acesso devido não tem muita coisa publicada tratando de reação emocional física diante do Espírito Santo. Quando que, na verdade, o telhado deles é de vidro. Começou com as igrejas históricas, cuja gênesis é calvinista. Veja o que diz o reverendo Augusto Nicodemos, sendo fiel, né? O reverendo Augusto Nicodemos foi muito sincero, temos um super respeito por ele, é um cara incrível, muito bom. O seu conhecimento não se limita apenas à soteriologia, à escatologia, muito mais amplo do que isso. Enfim, um doutor, né, reconhecidíssimo no Brasil, mundo afora, enfim. Veja o que ele diz no livro O que estão fazendo com a igreja, né, da editora Mundo Cristão, na página 125 e 201. Eu vou ler. Olha o que ele diz. Sei que muitos vão se espantar com isso, mas declaro acreditar que reações físicas como tremer, chorar, emocionar-se, são perfeitamente válidas se são resultados da pregação da palavra de Deus na mente e no coração. A tradição reformada reconhece que a ação graciosa do Espírito na santificação, por vezes, produz efeitos profundos em nossa estrutura emocional. O processo de santificação, inevitavelmente, passa pelas emoções. Não é somente algo mental. E isso não é pietismo e nem pentecostalismo. Não é à toa que o reverendo diz, sei que muitos vão se espantar com isso. Amigo pastor pentecostal, tem um irmão na sua igreja que se alegra, que levanta as mãos, que se emociona e você diz, é meninice, é coisa do diabo. Temos um pastor calvinista dizendo que acredita nas reações emocionais, físicas diante da ação do Espírito Santo. Não vou ser covarde, não vou distorcer o que ele diz. Ele é muito cauteloso. Quando ele afirma isso, em primeiro lugar, ele está sendo fiel à tradição reformada. Nos grandes avivamentos da história, que aconteceram em sua maioria nas igrejas históricas, tanto na Europa, como na África, como em contexto, né, em solo americano, tiveram extravagâncias. Pessoas caíam, pessoas choravam, gritavam, não dormiam, uivavam, tremiam, tinha arrebatamento de sentidos. E o Augusto Nicodemos, que é um homem muito bem informado, ele sabe disso. Só que ele faz uma observação, ele diz, isso não é pietismo. Pietismo foi um movimento que tentou melhorar ainda mais o movimento da reforma, né? Procurando fazer com que os crentes exercessem o seu sacerdócio mais de perto, com mais responsabilidade, enfim. Isso não é pietismo, também não é pentecostalismo, né? Não é pentecostalismo, ele deixa muito claro isso. E uma outra observação que eu quero aqui colocar é que ele acredita que essas reações são possíveis diante da exposição séria da palavra de Deus, a pregação honesta da palavra de Deus. Ele coloca aqui que é possível essas reações extravagantes, porque todo avivamento,
onde se busca Deus genuinamente, há extravagâncias. Na igreja de Corinto havia extravagâncias. Paulo não reprovou a ação do Espírito Santo ali. Paulo não disse é do diabo e vamos parar com isso. Não, Paulo apenas corrigiu os excessos. Ele corrigiu as extravagâncias. É isso que nós, pastores pentecostais, precisamos fazer. Chega de botar a culpa nos neopentecostais. Precisamos ter cautela, porque a nossa essência, desde 1906 na Rua Azusa, também havia extravagância. Só precisamos corrigir os excessos. Então, Augusto Nicodemo defende que, diante da pregação, se é da palavra de Deus, né, o Espírito Santo graciosamente trabalha no coração e o trabalhar do Espírito Santo passa pelas emoções do pecador, passa, né, pela sua parte física, pela sua parte emotiva e pode gerar estas reações. Não estou dizendo que ele é pentecostal, ele próprio diz isso. E nós pentecostais que cremos nos dons, acreditamos que na adoração isso é possível. Não apenas quando sentimos a miséria nossa, não apenas quando contemplamos a soberania de Deus, mas essas reações são possíveis quando recebemos a visitação do Espírito Santo, que se manifesta em nós, em dons, enfim. E, portanto, eu também creio nas reações físicas diante da pregação do Espírito Santo. A própria língua estranha é no físico, na língua, e a gente fala, é uma reação física, né? A ação, a atuação do Espírito Santo. Como ele falou sobre sobre a tradição reformada, veja o que diz Edwards. Veja, Jonathan Edwards, 1703 e 1758, John White, ele escreve o livro Quando o Espírito Vem com Poder, e ele faz uma descrição do Jonathan Edwards que diz: sua regozijante surpresa fez com que seus corações estivessem a ponto de dar um salto, de forma que se condicionaram a dar vazão a risadas. Risadas. Meu pastor pentecostal, risada. Não sei se você sabia, mas o Gunnar Wingre também tinha essas risadas com ele. É muito interessante. Levi Spastor, em seu livro, sueco, um grande pregador, influenciou mais de 100 mil suecos, ele era amigo íntimo do Gunnar Wingre, do Gunnar, e ele fala sobre esses risos que ele tinha. Ria de alegria, jubiloso, um riso santo na presença de Deus. Imagina, meu pastor, um crente começar a sorrir alegre na sua igreja, dando gargalhada alta. Você vai dizer que ele está doido, né? Pois o Gunnar Wingre, um dos fundadores da Assembleia de Deus, tinha isso com ele, certo? Agora era algo gerado pelo Espírito Santo. Era algo sério. Nós temos aqui hoje, em nosso Maranhão, o nosso pastor mestre, pastor Zé Gomes, que tem tecido duríssimas críticas contra as extravagâncias. Contra as extravagâncias. Eu também sou um crítico contra... Porque assim, tudo que é original tem a versão pirata. Tudo que é genuíno tem a versão não original. O que nós vemos hoje aí? Esses profetas aí do TikTok aí, né? Esses pregadores itinerantes, não todos, que fazem dessas reações físicas um fim em si. Entendeu? Os seus ministérios são baseados apenas nisso. Eles estimulam intencionalmente, procuram criar contextos, não pregam a palavra, não ensinam a palavra, né? Procuram sensibilizar e emocionar as pessoas intencionalmente, só batendo o pé, só dizendo receba, receba. E não tem nada de Bíblia. É esse movimento espúrio que o Osel Gomes está batendo. Mas eu tenho certeza que ele crê no movimento genuíno do Espírito Santo e ações físicas e emocionais são possíveis, sim, mas deve acontecer, se tiver de acontecer, diante da exposição da palavra, como aconteceu lá em Atos 10 e 44. E pregava ainda Pedro quando caiu o Espírito Santo sobre os que estavam aí na casa de Cornélio. Jonathan Edwards diz que no avivamento, né, em uma determinada cidade, assim como na Escócia, as pessoas riram, né, ao ponto de darem salto, de forma que se condicionaram a dar vazão a risadas, lágrimas muitas vezes, e ao mesmo tempo fluindo numa enxurrada, né, e em meio a um choro audível. John White escreve isso, quando o Espírito Santo vem com poder, editora Abu, página 96. Então, o telhado dos nossos irmãos reformados é de vidro. Começa lá essas extravagâncias, o que pode acontecer, mas como disse, não podemos basear-nos no ministério nisso aqui, incentivar isto aqui. Devemos pregar a palavra. Se vier essas extravagâncias ou essas reações físicas e emocionais
contidas ou extravagantes, o pastor tem que ter sabedoria para lidar com essas questões. Tem muitos outros exemplos. Eu já citei aqui o exemplo do Edwards. Quero citar um outro exemplo aqui do John Wesley e seu irmão Charles Wesley, que no livro do Ed 200 anos, né, de cristianismo carismático, na página 133, citado por Thiago Rosas, ele diz: encorajado por George Whitefield, começou a viajar por toda a Inglaterra a cavalo e a pregar ao livre. As pessoas se reuniram aos milhares e multidões se convertiam. O Espírito Santo confirmava a palavra com curas, com libertações e com manifestações inusitadas, como quedas, tremuras, bramidos, choro e riso. Em outra ocasião, Wesley e seu irmão Charles estavam a caminhar numa pastagem para cantar salmos em louvor a Deus. Assim que eles começaram a cantar, Charles irrompeu em largas gargalhadas e em breve Charles estava rindo incontrolavelmente. Christian Evans, no livro do pastor Orlando Boyer, também fala dessas reações. Charles Finney também, no livro Memórias Originais de Charles Finney, Vida, capítulo 8, ele fala também sobre reações semelhantes a estas. John Hyde, o grande missionário John Hyde, também fala sobre essas reações. E assim vai. Há muitos e muitos exemplos. Citei aqui o exemplo do Gunnar Wingren, no livro do pastor Levi Spastro, na introdução de Diário do Pioneiro, né? Wingren, volume 5, editora tal, CPAD. Meu tempo está acabando, meu Deus, já está em 16 minutos. A.W. Tozer, o grande escritor, o melhor de A.W. Tozer, estação do livro, página 87, ele diz: a adoração é sujeita a graus de perfeição e intensidade. Houve alguns que adoravam a Deus até o ponto do êxtase. Vi certa vez um homem ajoelhar-se junto ao altar, tomando a comunhão. De repente foi tomado de um riso santo. Reações físicas, riso. Olha o que o Craig Skinner, um dos maiores teólogos pentecostais da história, que ele diz: nos anos 70, 2 dias após a minha conversão do ateísmo, eu fui cheio do Espírito Santo e tão impressionado com a majestade de Deus eu senti, né, que não poderia mais oferecer louvor digno a menos que Ele mesmo me desse as palavras. As palavras vieram em uma outra linguagem. Eu nunca tinha ouvido falar desse dom antes. Ainda assim, essa adoração era também cheia de uma profunda e, deixa eu ver aqui, também escuro, cartástica risada. Olha que interessante, né? A mulher de Edwards chegou a levitar. Martin Lloyd Jones fala isso. Olha a reação física, levitar. Quase que teletransportada de um lugar para outro. O Lloyd Jones fala sobre isso, né? Em um dos seus livros. Essa citação a gente pode passar depois com mais tempo. E assim vai, várias situações. Então eu acredito sim em reações físicas ou emocionais diante da ação do Espírito Santo. Na Bíblia, temos N exemplos, né? Sacerdotes sem poder ficar de pé diante da glória de Deus. Nós vemos o salmista falando em gritos, em brados. Nós vemos um paralítico sendo curado e entrando no templo Formosa, ele estava na porta ali, saltando, louvando a Deus. Vemos Daniel enfraquecido diante de visões. Vemos João se prostrando, fisicamente reagindo diante de visões extraordinárias da parte de Deus. Então, assim, as reações físicas elas são possíveis. O que não podemos fazer. O que não podemos fazer é o que esses falsos profetas malandros estão fazendo por aí. Apenas emocionar, sensibilizar as pessoas, sem palavras, sem nada, e criando um movimento velho artificializado. Mas é horrível, é horrível. Então, pregue a palavra, ofereçamos um culto genuinamente bíblico, autenticamente bíblico, sem se preocupar com as extravagâncias. Se elas vierem, assim como Jonathan Edwards, pastoreemos essas extravagâncias. Criticaram muito ele. E ele disse: vamos esperar os resultados. A mulher dele, por exemplo, após uma experiência de êxtase, se tornou uma esposa melhor, uma adoradora melhor, uma crente melhor. Então, meu caro pastor assembleano, mestre assembleano, nem os calvinistas sérios negam a possibilidade dessas reações. Elas são possíveis. Não podem ser um fim em si mesmas, mas elas são possíveis. Por exemplo, Salmo 98, verso 4, celebra com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, dai brados, gritos de alegria. Então, quem sou eu para criticar um irmão que grita, que dá glória afobadamente? Deus me livre de proibir uma coisa dessa. Lucas 1, 44, logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Quando a mãe de Jesus foi visitá-lo, houve ali a saudação, e o João era cheio do Espírito Santo dentro do ventre e saltou. Era o diabo? Era meninice? De fato era meninice. Era uma criança, bebezice, né?
fetiche, quem sabe, né? 2 Samuel 6,16, quando entrava a arca do Senhor da cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei saltando e dançando diante do Senhor. Reação física e emocional. Nós não podemos proibir isso aqui. Claro, precisamos ter cuidado com as extravagâncias, mas eu vejo que a grande dificuldade, o grande medo da igreja hoje é com a fotografia, é com o vídeo, é com a estética, o estudo esteticamente perfeito, púlpito, né, microfone, roupa, tudo centradinho e tal. E se o irmão se alegrar, chorar, se emocionar, dar um pulo diante de Deus, as pessoas se escandalizam. Ei, isso está na Gênesis pentecostal. Apenas precisamos saber lidar com estas coisas. Se o irmão recebe o batismo do Espírito Santo, se alegra dessa forma, não vamos proibir, pelo amor de Deus. Estudemos a nossa história. Esses fenômenos acontecem desde antes de nós. Você pode ter certeza sobre isso, né? 2 Crônicas 5,14, os sacerdotes não podiam ficar de pé. E assim vai, reações físicas e emocionais, elas são possíveis. Eu tentando resumir em 21 minutos, tem muito mais. Que Deus abençoe sua vida, a minha vida. Vamos tratar esse assunto com seriedade. Não sou dono da verdade. Parabéns ao Thiago Rosas. Li praticamente quase tudo aqui de post dele citando livros. O cara é fera, acompanhe as suas redes sociais. E parabéns por esse grande teólogo que trata desse assunto com uma visão tão séria. Convido aos nossos mestres que estudem o assunto, apresentem. Não fique colocando zombarias, estão cortando vídeos e criando uma molecagem com os pentecostais. Não vamos jogar água suja da banheira com o menino dentro, não. Vamos fazer a separação. Amém? Deus abençoe a todos.